que seria melhor? Qual que seria a... Ó, eu vou dar outro exemplo pra você. Por que até o Moro segurou um pouquinho, então, sobre a Petrobras? Porque o Moro falou que ele defendeu a privatização da Petrobras. Eu não lembro Sim, mas ele falou... E dos bancos. Eu achei que você ia perguntar outra coisa, desculpa. Não, mas ele deu uma segurada, mas tem que ver alguma coisa ali, administrativa, aquilo ali, não 100%. Eu não vi isso daí, Foi mas no eu vou te falar a falou. minha opinião sobre isso. Não só tem que privatizar, vender tudo, como nós temos que extinguir um negócio chamado conteúdo local. O que é conteúdo local? Olha só que absurdo. O Brasil encara a exploração de petróleo, o que é um erro absurdo, como um setor estratégico, portanto um setor que tem que estar nas mãos do governo, o que é um absurdo. Né? Os Estados Unidos se preocupam muito com soberania nacional e eles abrem o mercado. Né? Só para você ter uma ideia de como isso é uma grande besteira. Né? Eu diria para você, comida é um setor estratégico. Você imagina se a gente não pudesse produzir comida, a gente tivesse que comprar tudo na Comidobras. O que ia acontecer? Ia dar ruim, é claro que ia dar ruim. Então, o que acontece? Existe um negócio chamado conteúdo local. Até o 3º nível de prestação de serviço para exploração de petróleo, você precisa ser brasileiro. Então, vamos lá. Você tem uma plataforma de exploração de petróleo. Você precisa comprar uma mangueira. O cara que vai fabricar a mangueira tem que ser brasileiro. Para fabricar essa mangueira, você precisa de uma borracha. O cara que vai vender a borracha para a mangueira precisa ser brasileiro. Para você fazer a borracha, você precisa explorar o látex. O cara que vai explorar o látex precisa ser brasileiro. Sabe o que você está fazendo? Você está deixando toda uma cadeia produtiva obsoleta. Porque quando alguém em algum lugar do mundo, e isso vai acontecer, melhora alguma tecnologia ou faz alguma coisa melhor, você impede o Brasil de ter acesso a essa tecnologia. Porque você fala, não, tem que ter o conteúdo local. Você entendeu que absurdo que é, cara? Então, assim, é ridículo, é uma visão ideologizada, né, de um negócio que deveria ser completamente pragmático, baseado em evidências. Né? Vou dar para você a oportunidade, então, de destruir o argumento do Ciro Gomes. Tá, até ele fez um anúncio no YouTube, você viu isso aí? Sim. Você viu esse anúncio dele? Mas é que porque o Ciro Gomes ele é muito prolixo, né? Ele sabe dialogar com o público. Parece que o que ele fala tem muito sentido. Sim. E talvez, não conhecendo, não sei se ele fala todas as verdades. Talvez seja isso perigoso, porque quando ele passa com muita seriedade e parece que é muito correto. Então, o que ele falou naquele lá? Quem não viu ainda, tem um anúncio do Ciro Gomes. Sim, vamos lá. O que tá errado na Vamos visão lá. dele? Eu, inclusive, desafio o Ciro Gomes a um debate, a hora que ele quiser, sobre esse tema. O Ciro Gomes, ele vem falando isso, que ele tem um plano pro Brasil. Ele escreveu um livro sobre isso, que é uma porcaria o livro dele. Né? O livro dele é um panfleto partidário que diz coisas do tipo assim. Eu vou dar o exemplo que o Márcio França usa, vários casos assim. Precisamos gerar emprego, vamos gerar frentes de emprego. Tá, da onde? Vamos ver. O que são frentes de emprego? Aí qual que é a ideia do cara? A ideia do cara é fazer o seguinte, você pega investimento público e gasta. Porque quando você gasta, você gera emprego, você roda a economia. Isso é uma ideia keynesiana que não funciona. Em lugar nenhum do mundo funcionou. Isso só gera inflação. Mas basicamente o princípio disso é, você fecha o mercado. Então, por exemplo, você quer comprar um fone. Você não vai poder comprar o melhor fone do mundo ao melhor preço do mundo. Você vai ter que comprar o fone brasileiro. Porque assim você vai fazer com que a indústria brasileira se desenvolva. Isso é um absurdo, cara. Isso aí, pra você ter uma ideia, em 1750 e pouco, o Adam Smith, naquela época, já falou isso dá ruim. E deu ruim. Né? Que era o mercantilismo. Né? Não, a gente tem que ter mais ouro entrando do que ouro saindo do país. Isso é ridículo. Por quê? Você fecha o acesso de 200 milhões de habitantes das melhores coisas do mundo aos melhores preços possíveis. Isso é ridículo. Tanto que hoje a gente ainda sofre consequência disso. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai comprar um carro nacional, um carro importado. O carro importado, às vezes, ele é produzido lá longe, ele chega aqui, ele é melhor e mais barato. Aí você vai comprar, ele é mais caro, por quê? Porque taxaram ele. Aí beleza, aí você vai comparar com a indústria brasileira. Aí o cara não consegue competir com o carro internacional, porque ele é ruim. Mas por quê? Porque o brasileiro é ruim? Não, porque a máquina que o cara usa para fazer o carro também sofre o mesmo problema. O cara quer comprar a máquina da China, da Coreia, não sei da onde, que é melhor. Não pode, porque aí é taxado. Aí ele pega uma brasileira que é pior. E assim por diante, cara. Você cria uma bola de neve. A analogia que eu faço é o seguinte. Imagina que a indústria brasileira, de qualquer setor, de celular, de carro, de qualquer coisa, é um bebê. Você pega esse bebê, tranca ele dentro de casa e protege ele até ele fazer 60 anos. Quando o bebê faz 60 anos, os pais deles morrem, né? Porque ele tá mais velho. Aí você pega esse bebê e fala, vai lá, abre a porta e sai pra rua. Ele vai se ferrar, ele não vai saber competir. Ele ficou protegido ali a vida inteira. É isso que acontece com a nossa indústria hoje.
Você não consegue competir aqui com os carros. E isso é tão irracional, cara, que a gente taxa até coisas que a gente não tem. Então eu vou dar um exemplo pra você. Eu sou piloto de motocross. Não existe moto de motocross brasileira. Não existe. As melhores são as japonesas, as italianas. Mesmo essas motos, que não tem no Brasil, não existe uma fábrica aqui no Brasil pra montar. Quando ela chega taxada. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso, cara? É ridículo. Você quer ver outra coisa? Se você quiser importar um carro, você não pode. A não ser que ele tenha mais de 30 anos. Ou ele seja zero. Você fala, cara, por quê? E se eu quiser, sei lá, eu quero importar um carro de 10 anos atrás, você não pode. Você não está protegendo a indústria. Você está impedindo o cidadão de ter acesso às melhores coisas do mundo. É isso.